Então, tem determinadas coisas que acontecem com a sua vida, estresse, preocupação, ansiedade, problemas de saúde mental, né? Às vezes você está preocupado com alguma coisa. E aí a gente vai falar sobre como, de repente, socorrer alguém que em público passa mal. E às vezes você não sabe por que aquela pessoa está passando mal. Aí a gente vai entender melhor e vai tentar lidar com essa situação. O melhor especialista para conversar com a gente nesse exato momento é um cardiologista. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. É bem comum, quando uma pessoa passa mal, as pessoas costumam dizer o seguinte: dá um salzinho, coloca um salzinho debaixo da língua dela, dá um copinho de açúcar com água lá para ela, enfim, oferece um chazinho para ela, segura a língua dela durante o momento que ela estiver lá passando mal, de repente numa convulsão, enfim. Se a pessoa está enferma, a gente já trouxe uma profissional para cá falando sobre a questão da febre. A febre é um sinal de que algo está acontecendo com o seu corpo. E às vezes as pessoas vão só para a questão dos paliativos e ficam naquilo. Ficou boa, esquece. Não procura mais um especialista. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Olha, Vanusa, muito obrigado pelo convite. Um bom dia a todos que assistem aqui o teu programa e realmente é um prazer estar aqui para falar de um assunto importante para a orientação da população de uma maneira geral. O mal-estar, ele é muito variável, né? Depende exatamente de como esse mal-estar aconteceu para que a gente possa direcionar os esforços de tratamento de maneira mais assertiva, mais correta. Então, você mesma começou essa entrevista dizendo que teve um episódio com você mesma que passou mal e precisou sair de cena naquele momento. Isso que aconteceu com você, pelo fato do seu trabalho ser assim em pé, existe uma alteração, que é uma alteração relacionada ao equilíbrio entre o nosso cérebro e a parte do sistema circulatório, que são as desautonomias, e algumas pessoas chegam a desmaiar, que é a síncope. E essa síncope ela tem uma característica de um reflexo autonômico neurológico chamado de reflexo vasovagal, porque vaso das veias e artérias, de vascular, e vagal porque o estímulo é numa inervação específica que é o nervo vago. E essa alteração é uma alteração benigna, mas realmente a pessoa passa mal, tem um mal-estar intenso, que inclusive nesse momento te incapacitou de exercer ali a sua atividade. E o que deve ser feito mesmo é trazer a pessoa para um ambiente tranquilo, que ela não tenha possibilidade ali de um ambiente seguro, né, confortável, e nesses episódios o ideal é que a gente possa deixar a pessoa deitada, porque nesses reflexos existe realmente uma queda de pressão arterial, porque as artérias ficam mais abertas e o sangue fica todo represado nas nossas pernas. Então, quando você deita a pessoa, o sangue se redistribui e permite novamente a circulação cerebral e a pessoa melhora. Esses são chamados de lipotímias ou pré-desmaio, né? E são características benignas na maioria das vezes. Doutor, eu queria chamar a atenção para essa história que as pessoas costumam fazer. Eu mesma já fiz algumas vezes. Às vezes a sensação de queda de pressão, e isso não é de hoje, é de uma vida inteira, dos meus avós, dos pais. Olha, deu uma queda de pressão, coloca um salzinho debaixo da língua dela, que já ela melhora. A pressão está muito alta, dá um copo de açúcar para ela. Eu queria saber se essa história de salzinho, de açúcar, de chazinho, realmente é verdade ou é mito, doutor? Olha, veja como isso é muito intuitivo. Sim. Né? Na verdade, nesses episódios, principalmente esses episódios vasovagais, a desidratação ou a falta de líquidos ali no corpo geralmente é um dos fatores. Às vezes é um dia que está muito quente. Esses são fatores que desencadeiam esses episódios. Então, o líquido em si ajuda. Então, você aumentar a hidratação
nesse momento é muito importante, e o sal vem dentro de uma estratégia do próprio tratamento. A ideia é de que o sal faz com que o sangue fique mais represado dentro das nossas artérias e faz com que a circulação se restabeleça. Mas é uma conduta controversa porque o efeito é muito discreto, mas nesses casos específicos algumas vezes melhora. E com relação à água com açúcar, é porque alguns episódios de mal-estar podem estar relacionados com queda de glicose, principalmente em pacientes que são diabéticos e que utilizam a insulina, porque a insulina ela tem uma ação residual no organismo e ocasionalmente, num desequilíbrio da dieta, a pessoa pode ter uma queda da glicose e oferecer, se a pessoa estiver consciente, claro, oferecer líquido com açúcar pode recuperar essa pessoa, ela vai se sentir melhor. Mas são casos muito específicos e a gente deve ter cuidado em oferecer qualquer tipo de alimento, mesmo líquidos, para uma pessoa que está desacordada. Então, a pessoa desacordada, você não deve oferecer nenhum tipo de alimento porque pode existir o risco de aspiração para o pulmão, para as vias aéreas, e isso pode agravar o quadro. Doutor, quando a gente fala em pessoas que passam mal em público, a gente muitas vezes não conhece as pessoas. Mas quando o assunto é dentro de uma empresa ou dentro de um local onde você mais ou menos conhece as pessoas, o que seria o mais indicado? Por exemplo, dentro de um ambiente, seja na sua casa ou em qualquer... As pessoas não têm o hábito de ter um SOS, de ter determinados itens que podem, naquele momento, ajudar. O que a gente poderia dizer? Até mesmo para o lado corporativo e ao mesmo tempo dentro de casa ou até mesmo na sua bolsa. Olha, Vanus, isso é muito importante. Eu entendo que o ponto-chave é educacional. Sim. É uma virada de chave cultural que nós devemos colocar, talvez até nas escolas, Sim, como uma disciplina obrigatória, seja ensino privado ou ensino público, ensinos de tratamentos de emergência, como lidar diante de um afogamento, diante de um engasgo, como lidar diante de um politrauma, como lidar diante de uma parada cardíaca. Eu penso que são temas que têm que ser abordados para a população geral. Sim. Você mesma falou ali do caso do jogador, por exemplo, se você olhar o vídeo, os jogadores, colegas dele que estavam ao lado, não sabiam o que fazer. Então, por exemplo, por que no ambiente esportivo todos os atletas não são treinados para fazer um atendimento de parada cardíaca? Isso é essencial, o atleta não precisa ficar só esperando chegar o atendimento médico, o atleta está ali do lado. Então, se o indivíduo teve um mal-estar súbito naquele momento e ele já começa a fazer as massagens, as compressões torácicas corretas no caso de uma parada cardíaca, porque também tem o tipo, quando a pessoa desmaia durante a atividade física, geralmente é essa arritmia grave, fibrilação ventricular, e fazer a compressão torácica e trazer o auxílio médico com o desfibrilador externo automático, isso ajuda muito a aumentar a chance de sobrevida. Agora, quando é um politraumatismo, aí sim você deve se afastar, porque existe o risco de lesão cervical e pode ser você mobilizar ali a estrutura da coluna, que pode ter uma fratura, aquilo pode lesionar a coluna, a medula neurológica, né, de maneira permanente, e a pessoa ter um traumatismo raquimedular grave e ficar, por exemplo, paraplégico, né, ou tetraplégico. Então, esse tipo de conduta para um trauma, realmente você deve evitar manusear a vítima. Mas se for assim, de uma forma espontânea, a maioria desses eventos de morte súbita, por exemplo, que acontecem durante o exercício físico, é essa arritmia grave. Porque existem cardiopatias genéticas, cardiopatia catecolaminética, que são desencadeadas pela adrenalina, essa arritmia genética da cardiopatia hipertrófica, como pode ter sido o caso do jogador, ou então infarto agudo do miocárdio durante o exercício. Todos esses eventos, eles culminam com a mesma arritmia, que é essa fibrilação ventricular, e o desfibrilador externo e fazer essas compressões torácicas ajuda demais. Então, esse treinamento ele tem que ser difundido para todos. Já é o contrário quando é um afogamento, porque o afogamento é mais relacionado à parte
respiratória, e muitas vezes a pessoa tem uma parada respiratória, mesmo sem ter parada ainda do coração. Então é muito importante ficar atento à parte respiratória, se tem algo que obstrua, e fazer manobras de respiração no afogado. O desfibrilador externo já tem pouca ação, porque a arritmia, nesses casos do afogamento, é diferente. Então, caso a caso, né, tem o politrauma, afogamento, a morte súbita por arritmia, o engasgo, você falou da convulsão, a alergia, como você mesma falou. Por exemplo, a convulsão, existe um mito, né, de querer manusear algo na via aérea da pessoa, tentar tirar a língua, como se ele fosse se engasgar com a língua, né? A língua é uma musculatura que também fica contraída durante um episódio epilético. E você tem que ter muito cuidado em manusear a boca, né, da vítima, porque ela está com uma forma de contração muscular, muitas vezes muito intensa. E às vezes você mesmo pode se machucar ou ajudar a pessoa a se machucar mais ainda e talvez obstruir a via aérea do paciente. Então o ideal é você ter calma, deixar o paciente numa forma de que a via aérea dele fique livre e confortável, esperando, porque geralmente uma crise convulsiva ela se resolve durante 2 a 5 minutos, geralmente vai se resolver espontaneamente. Muito bom. Nós temos o nosso cinegrafista, o Pedro, que quer fazer uma pergunta para o doutor, e eu gosto muito quando meus colegas de trabalho participam, porque nós somos profissionais e mais do que profissionais, somos seres humanos e que estamos o tempo todo querendo nos informar mais e mais. E aqui é um programa, gente, que de uma certa forma ajuda a todos, inclusive a gente, doutor. Com certeza. Pedro, fica à vontade. Bom dia. O médico, né? Olha que pergunta interessante o Pedro fez. Olha, do ponto de vista histórico, em 1974 houve um acidente aéreo em Nebraska e o colega que estava no voo, ele com a família, ele sobreviveu, mas ele percebeu uma série de acontecimentos durante o atendimento que foram completamente desorganizados. Então, a partir daquele momento, ele entendeu que deveria fazer uma orientação e, desde então, se criou um treinamento chamado de ATLS, que é o Suporte Avançado em Trauma. E aquilo que nós vimos lá com o nosso colega Jacinto, estamos torcendo demais para que ele sobreviva a esse episódio, para que ele fique bem, para que ele retorne ao nosso convívio. Mas aquele momento inicial, veja, teve o acidente, o impacto da aeronave e a população ficou com muito receio com relação a ter uma explosão. Então, olha, pode haver uma explosão, está havendo derramamento de gasolina. Queriam salvar a vida. E isso realmente é prudente, porque assim, o socorrista tem que também estar protegido. O socorrista não pode se proteger, mas a partir do momento em que ficou claro que não estava tendo faísca, não tinha nada ali naquele momento e teve a oportunidade de retirá-lo, aquele momento deveria ter sido com mais rapidez. Houve até um vídeo que a gente percebeu em que a população já havia segurado ele e resolveram tirar a pessoa de perto e ele ficou pendurado com a coluna assim balançando naquele momento. Aquilo ali realmente, aquela circunstância pode ter agravado um pouco mais o traumatismo da coluna dele. Mas logo depois, as pessoas entenderam que poderia ser seguro retirá-lo, retiraram ele com muita calma e de forma correta, colocaram ele ali estendido no chão mesmo, porque é a superfície mais rígida, em que ele fica imobilizado, e aí daquela forma ele começou a ser atendido de maneira mais correta, até a chegada do SAMU, que fizeram tudo o que ele mereceu ali naquele momento, e ainda está em vida, e a gente espera mesmo, torce muito para que ele sobreviva. Muito boa essa pergunta, muito interessante e, ao mesmo tempo, um alerta para a população aprender os primeiros socorros, né? A população, é o que o senhor acabou de falar. As pessoas deveriam trabalhar esses primeiros socorros desde a escola, desde pequenininho, que isso fizesse parte da disciplina,
para que a gente ficasse atento. E aí a gente lembra também que tem as formas de enxaquecas. Nós temos vários tipos de enxaquecas que muitas vezes são provocadas e que muitas vezes as pessoas pensam que a pessoa pode estar tendo um AVC, que a pessoa pode estar tendo algum problema mais grave ali. E muitas vezes se confunde, né, doutor? A enxaqueca em si é uma doença meio negligenciada e assim, estigmatizada, principalmente em homens, porque também pode acometer homens. As pessoas pensam que enxaqueca é só para mulher, né? E a enxaqueca, muitas vezes, ela pode ser até incapacitante e, em alguns casos, a pessoa não tem a menor condição de trabalho. É óbvio nem sequer de falar, de conversar, de memorizar, né? Porque a enxaqueca tem uma característica de incômodo com a luz e com o barulho. Então, uma pessoa, se ela estiver num ambiente que ainda está movimentado, com muito barulho e com muita iluminação, ela vai perpetuar aquela situação. Então, ela tem que se recolher, tomar o analgésico correto e ficar num ambiente calmo para que ela possa se recuperar. Doutor, como é que a gente pode lidar, por exemplo, com aumento ou queda de pressão repentina? E como é que a gente pode lidar com essa situação e por que isso acontece? Então, o corpo está querendo dizer naquele momento? A queda de pressão repentina, ela é uma das ocorrências daquela síncope vasovagal, da síndrome vasovagal. É uma desautonomia, é um desequilíbrio momentâneo entre a comunicação do cérebro e do coração. Naquele momento, a artéria fica mais aberta e a pressão arterial cai. Então, por isso que a pessoa tem que ficar deitada, de preferência, com as pernas levantadas, se for possível, deitada, bota uma cadeira, bota a perna para cima e, no momento oportuno, se hidratar bastante. A hidratação evita muito esse tipo de episódio. E assim, elevações da pressão arterial aí já é um outro problema, porque aí a pessoa já tem uma doença hipertensiva, já tem a hipertensão arterial, que é um problema na gestação. Quando tem hipertensão na gestação, às vezes é um problema sério que tem até que antecipar o parto, dependendo desses quadros de crises hipertensivas. E existem outras causas relacionadas especificamente a elevações repentinas da pressão arterial. São casos raros. Isso corresponde a menos de 5% das pessoas que têm hipertensão arterial, mas acontece e aí os médicos, nesse caso, devem estar preparados, porque aí realmente tem que procurar um serviço médico especializado. E aí a gente chama atenção também para esses exames que às vezes são tão simples e que as pessoas passam uma vida inteira para fazer. Né? Às vezes demora uma vida inteira para fazer os exames, tem gente que nunca nem fez os exames mais simples. E aí a gente chama a atenção da população, principalmente com a questão do alto colesterol, né? Verdade. Fazer a avaliação médica não existe idade. Todas as pessoas devem fazer pelo menos uma avaliação para saber se tem alguma doença congênita, alguma doença genética hereditária. Então, se tiver tudo bem, aí a gente vai para os aspectos epidemiológicos. A avaliação de check-up do coração, de colesterol e de avaliações de risco de infarto, elas devem começar anualmente a partir dos 40 anos de idade. Mas se o indivíduo tiver algum sinal antecipado, tipo já na primeira avaliação já tem sinais de pressão mais elevada, se tem familiares que têm morte súbita, familiares que têm infarto com idade muito precoce, familiares que têm muita hipertensão arterial na família. Então essas pessoas têm que antecipar um pouco mais as suas avaliações de check-up, mas o recomendado é que essas avaliações sejam feitas anualmente. Isso é o mais seguro se a pessoa fizer isso e tiver hábitos saudáveis, porque a gente sabe, não é só a avaliação do médico, a pessoa que tem que trazer para si essa responsabilidade. Então ela tem que evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo e que aqueles que tiverem seus problemas crônicos de doenças, diabetes, hipertensão, colesterol alto, todos esses problemas devem estar controlados para diminuir o risco de problema cardiovascular no futuro. Doutor, a gente fala de AVC, a gente fala de infarto, fala de derrame. Como a gente deve agir diante destas situações? O que fazer, por exemplo? Como identificar e quais são os cuidados que a gente tem que ter e o que a gente deve evitar? Olha, o principal é você primeiro tentar conversar com a pessoa. Então, se a pessoa conversa, se ela fala, já é um sinal de que não existe nenhuma obstrução na via aérea. Então, são sinais aos poucos que você vai identificando. Agora, se a pessoa é completamente arresponsiva, ela não responde a nada,
você balança a pessoa não responde. E também se você percebe que a pessoa não respira visualmente, né, ela não vai ter, porque existe um movimento do tórax durante a respiração. Então, visualmente, você consegue perceber se a pessoa está respirando ou não. E uma outra forma que aí tem que ter um certo treinamento para identificar o pulso cardíaco. Você pode pegar aqui nessa artéria do pescoço, que é a artéria mais forte, assim, de mais fácil percepção. Você pode identificar se está diante de uma parada cardíaca. Mas se você estiver diante de um AVC, onde a pessoa não está falando bem, começou a não articular bem as palavras, começou a ficar desorientado, começou a perder força de um lado do corpo, de movimento, você tem que se preocupar para levar essa pessoa a um serviço médico, mas de maneira muito mais tranquila, assim, né? Tem que colocar a pessoa num ambiente tranquilo. O que falar do levar tempo nesses médico. Casos? Então, o tempo ele é geralmente crucial em todo tipo de atendimento médico. Quanto mais rápido você for numa emergência, nesses mal súbitos, quanto mais rápido você for, maior a chance de sobrevida. Por exemplo, numa parada cardíaca, se você não fizer compressão do tórax, em aproximadamente 4 a 5 minutos já existe morte cerebral completa. Nossa. Então, a compressão do tórax é que faz com que o sangue circule e irrigue o cérebro para que o cérebro se mantenha até que chegue o desfibrilador externo automático para reverter a arritmia. Então, no caso de parada cardíaca, o tempo é muito essencial. Se você consegue trazer um desfibrilador externo, vejam, a mortalidade de uma parada cardíaca é cerca de 80%, 85%. Se você traz um desfibrilador externo para um tempo em torno de 1 a 2 minutos do momento da ocorrência, a chance de sobrevivência aumenta para acima de 90%. Que se você for olhar para a parte do esporte competitivo, do Christian Eriksen, que é aquele jogador dinamarquês, que foi em 2021 que ele teve um episódio em campo de parada cardíaca. Aquele jogador foi o primeiro jogador e o único até o momento que sobreviveu a uma parada cardíaca dentro de um esporte oficial. Ele foi o único que sobreviveu, porque eles fizeram as condutas muito corretas. Existem alguns, como os jogadores fecham ali claro, né, para dar uma privacidade para os profissionais e tudo, eu acho normal, mas para nós como profissionais é importante também a gente identificar o que foi feito, né, até mesmo para que haja uma orientação para outros casos. Nós temos que sempre tirar lições desses episódios. E aquele foi o episódio exemplar. Eles atenderam o atleta prontamente, em menos de 2 minutos ele já estava recebendo as compressões torácicas e o desfibrilador externo foi utilizado dentro do campo. Ele foi desfibrilado dentro do campo, ele foi retirado de campo já com vida, com sinais de vida. Doutor, e às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, nossa, a pessoa fazendo academia passou mal, correndo passou mal, fazendo uma caminhada passou mal. As pessoas precisam entender que o problema não está nos exercícios físicos, né, doutor? Tem que tirar isso da mente das pessoas. Você que provavelmente não procura um especialista, não faz exames, é uma pessoa totalmente ausente dos problemas, muitas vezes, que você tem de saúde, doença, e simplesmente vai e faz aquele exercício não estando bem. Isso tem que ser chamado a atenção, não tem não, doutor? Exatamente. Principalmente assim, se você tem algum sintoma, né, você está tendo um mal-estar, você não deve ir fazer o exercício. Procure primeiro avaliar para ver se está tudo bem. Né? Então, fazer exercício, o exercício físico, ele é um disparador para a ocorrência de arritmias cardíacas, de precipitar o infarto. Então, se existe qualquer situação subjacente, alguma doença que não está percebida, o exercício físico vai colocar você em risco. Então, tem que entender que exercício físico é benéfico, melhora os números com relação à ocorrência de eventos cardiovasculares futuros, mas para fazer exercício tem que fazer uma avaliação médica prévia para ver se você não tem risco de infarto ou não tem risco de arritmias durante a execução dessas atividades. Tudo é questão de prevenção mesmo, né, doutor? Quando as pessoas estão... Tudo é prevenção. Quando as pessoas têm consciência que elas estão bem, tudo flui bem, né? Exatamente. A tendência é só ficar bem. Exatamente. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Estivemos aqui com Carlos Eduardo Lima, que é médico cardiologista, tem vindo para o nosso programa nos ajudar
para que a gente possa entender situações assim. Eu gostaria que o senhor deixasse algumas dicas do que seria interessante se ter dentro de ambientes corporativos ou dentro de casa, aparelhos, algo que não deveria faltar para que te ajudasse em alguma situação do tipo. Olha, Teresina tem que ter uma mudança cultural. Teresina e outros lugares, essa informação ela é geral. Já existe legislação aqui em Teresina desde 2012 e 2013, uma legislação estadual que obriga ambientes públicos que transitem mais de 500 pessoas, é obrigado ter um desfibrilador externo automático, porque isso vai fazer com que, se tiver um evento em alguma pessoa durante essas festividades ou eventos que estão ocorrendo, se tiver qualquer mal-estar, o atendimento vai ser muito mais rápido porque o aparelho já está lá. E em ambientes corporativos, aquelas empresas que têm mais de 200 profissionais, elas devem obrigatoriamente ter um desfibrilador externo automático dentro da instituição. O desfibrilador externo é para ele estar exposto numa parede, para que qualquer pessoa possa ter acesso. E todos os colaboradores, óbvio que se você treinar um grupo de pessoas específicas, que nem se faz em brigadas de incêndio, algumas pessoas devem ter um treinamento específico, mas o ideal é treinar todas as pessoas. Esse tipo de treinamento e de ação é para leigos, não é para profissionais de saúde. Muito bom, doutor, porque dentro de um ambiente de trabalho, ou até mesmo de forma externa, essas pessoas têm que estar preparadas para qualquer eventualidade. Exatamente. Até servir o próximo, né? Exatamente, porque o tempo é que vai fazer a diferença. Então, quem é que está próximo? Verdade. São as crianças, são os trabalhadores aqui, todo mundo aqui. Se a gente tivesse um mal-estar aqui, quem era que estaria mais próximo? Só o senhor os mesmo, profissionais. Doutor. Nesse exato Imagina, algumas ocorrências, isso é comum, algumas ocorrências desse tipo de coisa, a pessoa diz, que sorte que tinha um médico. E né? se não tivesse? E se não tivesse? Você sabe, doutor, você falou uma grande verdade. Quando eu cortei minha mão, e atingiu a artéria. Naquele momento, me levaram para o local, mas tinha gente lá que entendia como poderia segurar aquele sangue, né? De que forma que poderia segurar aquele sangue. E foi muito bom naquele momento. Eu estava no local de trabalho e foi muito, muito sério na época. Mas quando eu cheguei no hospital, graças a Deus, tinha um cirurgião vascular. Então, há situações necessárias, seja dentro do seu local de trabalho, seja no ambiente na rua. Aprendendo, você sempre vai ajudar os outros também, porque nós estamos nessa vida não é só para nos ajudar, mas também ajudar o próximo, principalmente o próximo, né, doutor? Com certeza, nesse caso aí em especial, o colega que te ajudou até levar ao cirurgião vascular, Sim. que é o especialista, ele levou você numa condição muito melhor, que se você não tivesse tomado esse cuidado, às vezes pode ter prejuízo até das extremidades dos membros. Algumas pessoas às vezes podem até perder a extremidade Sim. por conta de um mau cuidado na conduta inicial. Verdade. Doutor, muito obrigada. Tem o Instagram, né, doutor? Quem quiser entrar Sim. em contato. Eu sempre oriento o Instagram da Sociedade Sim. Brasileira de Arritmias Cardíacas, que é o hashtag @Sobrac. Lá tem muita informação do ponto de vista educacional, como as pessoas devem se portar diante de um mal súbito para atender melhor a população.